Bom, recentemente eu me animei a voltar a pegar alguns consoles aí pra minha coleção. E o Sega Saturn foi um desses consoles que eu peguei aí pra tá somando na minha coleção, né? E era um console que eu tinha bem pouco conhecimento, né? Ele foi o console que rivalizou com a Sony com o seu PlayStation 1, né? A novata na época e o Nintendo 64, né? Tinha outros consoles, mas os principais eram esses, né? E eu acabei pegando aí o Sega Saturn, me apareceu por um preço bacana. E é um console que vem me surpreendendo bastante, cara. Eu já tava dando uma olhada em alguns jogos que tinha na plataforma. E já vou começar comentando sobre o Guardian Heroes, que foi um jogo que, cara, me surpreendeu bastante. Eu fui dando uma olhada na gameplay dele em vídeos no YouTube, de vídeos que a galera sugere jogos para essa plataforma aqui, pro Sega Saturn. E o Guardian Heroes foi um que eu já olhei já e achei bem interessante. Ele é basicamente um beat'em up, alguns elementos de RPG, que no final de cada fase ali você consegue progredir com o teu personagem, né? Você upa algumas habilidades ali. E ele é um jogo que tem múltiplas escolhas, então dependendo do que você escolher na sua partida ali, você vai, assim, você pode alterar o decorrer da história, né? Os caminhos que você vai tomando e tal. Isso eu acho uma parada bem interessante, assim. Já tem outros jogos na época que faziam isso. E o Guardian Heroes era um deles também. E ele é um jogo que, né, mistura um gênero que eu gosto bastante, que é o beat'em up. E cara, eu lembrei up um pouquinho diferente, assim, porque você vê que ele tem um sisteminha de combo bem interessante. Se você dá uma olhadinha meio que no manual ali, ele tem uns comandos como se fosse de jogo de luta mesmo, sabe? Street Fighter, ele um meia-lua soco, bem dizer, né? E cara, isso é bem interessante porque eu gosto bastante de jogo de luta. E eu gosto bastante também de beat'em up. E esse elementinho aí de RPG, de upar as habilidades, também é algo que eu acho interessante. E mais essa parada de suas escolhas têm caminhos diferentes, então o fator replay nesse jogo é altíssimo, né? Você pode zerar com vários personagens, você pode ter vários desfechos diferentes. Então é um jogo que me surpreendeu bastante, ele é bem bonito, as cores, a trilha sonora é algo sensacional. Lembro que uma vez eu deixei o jogo rodando e fiquei somente escutando a trilha sonora, cara, que é sensacional. Trilha sonora desses jogos, cara, essa geração aí, se eu não me engano, a quinta geração de consoles, tem jogos com a trilha sonora muito boa, cara. Muito, muito boa mesmo. A abertura do jogo é sensacional. É um jogo que me surpreendeu bastante. Eu recomendo muito aí pra quem tem um Sega Saturn. Dá uma chance, experimenta o jogo. É um jogo muito bom, a galera recomenda, né? E bom, já indo pro próximo jogo aí, que eu peguei recentemente também, foi o Radiant Silvergun. É um jogo de nave, esse eu nunca tinha jogado, tá? E eu comprei assim, um pouco com medo, tá? Esses meus jogos aí, eu tenho alguns jogos que são gravados, eu mesmo gravo, e outros jogos que eu compro prensados, né? O Radiant Silvergun foi um que eu comprei prensado. E eu nunca tinha jogado, normalmente eu pelo menos gravo o jogo, jogo um pouquinho pra ver se eu vou curtir. E o Radiant Silvergun eu só fui assim na avaliação dos outros e eu acabei comprando. Eu vi algumas gameplays dele e eu achei interessante e decidi comprar também. E não me arrependi, porque é um jogo que eu ainda não zerei, porque ele é bem complicadinho. Assim como o Thunder Force 5, que eu já vou falar mais adiante. E ele é um jogo bem legal, cara. Ele é bem dificilzinho, mas assim, você vai aprendendo as mecânicas do jogo, você vai avançando, você vai matando os boss. O cenário eu acho muito legal. A variação de armas do jogo também é um ponto muito positivo. A abertura do jogo é engraçada, por mais que eu não entenda absolutamente nada que o cara tá falando. Eu acho que é japonês, aquilo é bem provável. É uma abertura bem legal. A gameplay é muito boa. Eu tô avançando, se eu não me engano, já consegui chegar no sexto boss. Sexto ou sétimo. Acho que por aí. E assim, é um jogo bem legal. Você consegue evoluir, você vai aprendendo as mecânicas, você vai chegando cada vez mais longe. Como eu já disse, eu ainda não zerei o jogo. Mas é um jogo de nave que eu nunca fui tão chegado em jogo de nave. Mas esse gênero aí de jogo tá me surpreendendo bastante. Eu tô achando bem interessante. E tô querendo aproveitar aí mais.
sobre esses jogos assim. Inclusive, se alguém tiver alguma recomendação de jogo de navinha, né, popularmente conhecido, por favor, deixem nos comentários aí algum jogo de navinha aí do Sega Saturn, ou até mesmo do Dreamcast, que é um console que eu tô querendo adquirir para minha coleção. No atual momento aí eu ainda não tenho, nesse momento que eu tô gravando o vídeo eu ainda não tenho esse console, mas eu sei que também é uma plataforma aí que tem bastante joguinho de nave bem interessante, porque o Dreamcast é um console bem legal também, tá? E agora já engatilhando aí pro Thunder Force 5, que foi o primeiro jogo de navinha que eu joguei assim, meio que pra valer, pra zerar, né? Foi esse Thunder Force 5, é um jogo que me surpreendeu bastante, primeiro pela seu cenário e os inimigos, né? Em 3D, cara, eu achei bem legal isso, sabe? É muito louco, cara, é só jogando, você vai ver, o jogo é muito bonito, cara, tanto que dá pra ver que o Sega Saturn dá uma sofrida pra rodar esse jogo, principalmente quando aparece muito inimigo em tela, e aqueles inimigos grandes, né, com seus polígonos muito bem feitos, e aquela trilha sonora. Ele tem uma boa variação de armas também, eu acho que não tem tanta variação quanto o Radiant Silvergun, mas ainda assim é um bom jogo, tá? Pelo menos ao meu ver ali, né, não tem tanta variação de arma. Tem bastantinho até, mas se eu não me engano o Radiant Silvergun tem mais, tá bom? Mas ainda assim é um bom jogo. Foi o primeiro jogo de navinha que eu joguei que eu assim falei, cara, jogo de navinha é legal. Foi o Thunder Force 5. E vou assumir que eu só consegui zerar aquele jogo porque no cartucho 3 em 1 lá, o Pseudo Saturn, não tem como você ativar cheats, né? Aí eu consegui ativar um lá, que daí eu consegui avançar bastante no jogo e consegui zerar. Porque é um jogo também bem complicado, eu acho que o Thunder Force 5 é mais difícil que o Radiant Silvergun, porque o Radiant Silvergun tem um macetinho ali que a caixa de colisão da nave é bem pequena. Então você vai ver que às vezes o tiro passa meio que... chega até a encostar talvez ali na nave, mas é que a caixa de colisão da nave é bem pequena. Então depois que você aprende esse macetezinho aí, você consegue ir longe, cara. Porque às vezes você vai acabar desviando achando que vai acertar, mas às vezes nem precisava. Mas enfim, já engatilhando pro próximo jogo, vamos falar do Castlevania Symphony of the Night, que eu sei que uma grande maioria das pessoas aí tem jogado ele no PlayStation 1, pelo menos na época, né? Essa versão do Sega Saturn é uma versão, se eu não me engano, um pouquinho mais completa, por mais que, pelo que eu pesquisei, a versão do PlayStation 1 roda melhor em questão de otimização. Inclusive tem um patch que a galera fez aí, os fãs fizeram, que roda com um cartucho de 4 megas que aplica algumas melhorias no jogo, tá? Inclusive foi essa versão que eu zerei, não foi essa versão da mídia prensada que eu comprei. E é um excelente jogo, tem uma trilha sonora sensacional, é muito boa essa trilha sonora, é um dos pontos fortíssimos desse jogo. Além de ser um jogo meio que revolucionário, né? Foi um dos jogos que moldou aquele Metroidvania, né? Juntamente com o Metroid, o jogo Metroid aí, inclusive é um jogo que eu ainda tenho que jogar. Tanto o do Super Nintendo quanto o do GameCube. É um jogo sensacional, cara. Eu me encantei com esse jogo. Assumo também que eu tive que pesquisar a guia para jogar esse jogo, porque ele é bem complicadinho, tá? Se você nunca jogou esse jogo, você provavelmente vai sofrer um pouquinho, você vai acabar tendo que ir para algum site, alguns fóruns, ou até mesmo para alguns detonados no YouTube, que isso ajuda a pegar algumas dicas. Porque esse é o tipo de jogo que às vezes você tem que ir para um determinado lugar, comprar alguma melhoria, para você conseguir avançar no jogo. E se você não comprar essa melhoria, basicamente você não avança. E eu tentei ao máximo jogar o jogo sem nenhum tipo de guia. Inclusive eu fiquei quase 1h30, se eu não me engano, só rodeando o castelo, procurando algum canto que eu ainda não tivesse ido, porque eu achei que era algum lugar escondido, mas era basicamente... eu tinha que ir lá na biblioteca comprar, se eu não me engano, um power-up pro meu personagem para eu conseguir avançar. Era um que você tinha que atravessar umas portas mágicas que estavam blindadas com magia, algo do gênero. É um jogo muito bom, eu ainda pretendo zerar ele mais vezes, com certeza. E zerar ele com os outros personagens também, né? Tem a Maria e o outro personagem que eu não me lembro o nome, mas tem como também. E assim, é um jogo maravilhoso, quem nunca jogou, jogue.
porque é um jogo que envelheceu muito bem, a gameplay dele ainda rola muito bem, tá? E esse jogo do Castlevania Symphony of the Night, juntamente com Guardian Heroes, foram provavelmente os dois jogos que mais me surpreenderam. Tá? O Guardian Heroes é o exclusivo, né, de Sega Saturn. Mas assim, o Castlevania, a versão do Sega Saturn pra mim não faz feio, é muito boa. E é um jogo que com certeza revolucionou a indústria dos games aí na época e é referência até hoje, cara. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei no vídeo. Considere também se inscrever no canal. Eu tenho um outro vídeo aí também sobre o Sega Saturn que vai estar aparecendo aí pra vocês na tela, tá bom? Se tiver interesse em assistir outros vídeos aí no canal, fiquem à vontade. É isso, um abraço e até a próxima.